Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, que fala dos Efésios. Sucedeu que quando Paulo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? A resposta deles parece ser uma surpresa muito grande, mas não é, que se você perguntar hoje vai ser a mesma coisa. E assim, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Espera aí, vamos voltar um pouquinho aqui. Ele encontrou ali alguns discípulos. Os discípulos do Senhor ainda não tinham entendido que havia o Espírito Santo. Hoje não é diferente. Naqueles dias, Jesus perguntou para os discípulos o que os homens falavam a respeito dele. Vamos ver isso aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E eu falei que se nós perguntarmos hoje, vai ter surpresa, muita gente vai falar da mesma forma. Quem é o Senhor Jesus? Quem é Jesus? Vão dizer: é um espírito evoluído, é um grão-mestre, foi, entenda bem, um grande profeta, foi isso, foi aquilo. E acontece, as pessoas sofrem por falta de entendimento, mas até na Igreja de Cristo você vai ter surpresa, se você perguntar, então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito de Deus? Uns vão dizer, sabe o quê? Parece piada, mas é verdade. Mateus capítulo 3, diz, versículo 16, e Jesus batizado, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E as pessoas chegam a dizer que a pomba é o símbolo do Espírito Santo, e é uma porção de coisa. Eu lembro uma vez, muito tempo, na Júlia Mesquita. A Júlia Mesquita é uma praça aqui do lado, que nós falamos até aqui, ninguém conhece. Quem aqui conhece a praça Júlia Mesquita? Muitos não conhecem, é aqui do lado, ela é a continuação. Você segue a São João, quando passa aqui, logo que passou a Rua Aurora, dali em diante é a Praça Júlio Mesquita. Até a Vitória, aquele pedaço ali, não conta mais o número da São João, conta ali como o número da Praça Júlio Mesquita, a igreja era no 123. Aí até nós colocávamos assim, São João 1035. Por quê? Porque a pessoa vinha daqui, onde que é a igreja? Deve ser para ali, vai, porque quase ninguém conhecia a Praça Júlio Mesquita, né? Tem uma pracinha aqui em frente, pergunta o nome dela, o Moreno vai saber. Então, mas por que eu estou falando isso? Aí estavam lá pregando, de repente entrou uma pomba. Eu estou lá orando, buscando a Deus, assim, orando, e a pomba veio e pousou aqui assim em cima, mas era uma pomba encardida, pessoal. Coitadinha, ela estava sujinha, mas muito suja. Eu virei aqui assim, uma senhora, pastor, não faça isso, que pode ser o Espírito Santo. Disse, não, irmão. Reparem o que a Bíblia desceu como pomba, entende? Vindo sobre ele. Então, muita gente começa até botando símbolos para o Espírito Santo. Não, é Espírito, já fala o nome. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Outro diz, quem é o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É coisa séria que estamos falando hoje. 1:8, você conhece bem. Mas recebereis a virtude, a tradução que diz, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a pessoa então começa a fazer o quê? Dizer que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo é Deus conosco. Ele é uma pessoa, nós vamos ver isso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trino em uma só pessoa, não tem 3 deuses, não. É um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. A mente
finita do homem não vai entender, não entendemos pelo Espírito, pelo coração, como Deus fala conosco. Mas vejam só como as pessoas se enganam. E outros dizem assim, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo não é um vento de Deus, como não é uma força de Deus. Então, a Igreja de Cristo deve entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Atos 15. Vamos ver? Atos capítulo 15, versículo 27. Diz, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o beijo. Na verdade, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Eles tiveram uma reunião com o Espírito Santo, como nós temos aqui. Nós oramos e o Espírito Santo nos dirige. Quer dizer, há muito no meio pentecostal usa esse termo, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo revelou. Quer dizer, o Espírito de Deus nos dirige a fazer aquilo. O Espírito Santo manifesta os dons que ele tem. Mas aqui é muito profundo para nós que vamos lá dentro mesmo. Na verdade, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não pareceu bem a uma força, não dá certo, né? Pareceu bem a um vento, pareceu bem, não, pareceu bem a uma pessoa, a essa pessoa é o Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Jesus fala bem sobre o Espírito Santo em João 14, João capítulo 14, do versículo 26, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, fará o que conosco? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma força vai te ensinar alguma coisa, um vento vai te ensinar alguma coisa? Quem te ensina é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco. Nós não temos que vê-lo, ele é Espírito, mas nós temos que crer. Quando nós aceitamos Jesus, ele vem habitar em nós. Quando somos por Jesus batizados com o Espírito Santo, nós somos mergulhados nesse poder. A própria vida de Deus está em nós. Por isso que uma pessoa que tem uma comunhão com o Espírito Santo, ela não consegue odiar alguém. Você tem que verificar. Você está odiando alguém, está faltando o Espírito de Deus habitar em você. A Bíblia diz claramente, se o Espírito de Deus habita em nós, o que ele faz? João, ainda, 16, 13. Do lado aqui. 16, 13. Ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, diga comigo, ele vos guiará em toda a verdade. É isso que ele faz. Ele nos guia, nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de algo que já ouvimos, que já recebemos. Nós sempre contamos de um homem que estava morrendo, mas ele lembrou-se de uma palavra que o Deus tinha falado para ele. Aí ele falou daquela palavra, citou aquela palavra e envergonhou o diabo. Eu sei que a maioria já ouviu várias vezes, mas alguns estão começando. Esse homem tinha 16 anos, quando teve uma doença no coração. Da cintura para baixo ele ficou paralisado. E aí ele lendo Marcos 16, lendo a Bíblia Sagrada, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedis, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Ele se firmou nessa palavra e ficou curado. Dias depois não tinha mais nada, ficou de pé, estava desenganado mesmo pelos médicos. Tanto que eu falei que ele fala no livro, que um pastor foi visitá-lo, o pastor da igreja da avó dele. E aí o pastor orou assim, Senhor Deus, prepara o coração da família que está perdendo esse jovem. Ele queria falar, mas ele não tinha mais forças para falar. Ele disse, não vou morrer. E morreu mesmo, passou dias e ele ficou curado. Mas aí 1 ano depois os sintomas voltaram, e voltaram agressivos, voltaram fortes. E aí ele começou a raciocinar, dessa vez eu vou morrer, porque Deus me deixou curado durante 1 ano, mas agora realmente está na hora de eu ir embora. Deus foi tão bom comigo, eu deixei minha casa em ordem, me acertei com quem tinha que me acertar, e agora eu vou para o céu.
Aí Deus fez ele lembrar do Salmo 91, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aí diz que deu a risada e falou: diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz na sua palavra, no Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Ele já morreu com quase 90. Amigo, é a palavra, ele nos ensina, ele nos faz lembrar e nos guia em toda a verdade. Quando a pessoa diz assim, o Espírito Santo me falou: calma, ele vos guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele não fala nada fora da palavra, ele te guia em toda a verdade. Quando alguém diz, o Espírito Santo me falou, mas se o que ele falou não está na palavra, amigo, esqueça, não foi o Espírito Santo. É coisa da sua mente. Quando não, o diabo dirigindo, mas é verdade. Fica meio por aí, Marcelo. Então, quantas pessoas, entenda, se perdem completamente por causa disso. Você tem que aprender isso aqui que Deus está falando conosco. Ele diz assim: mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, aqui mesmo, nesse capítulo, sobe um pouquinho, versículo 7, capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier convencer ao mundo do pecado, da justiça e do juízo, aí ele vai estar explicando mais. Mas por que ele está falando isso? É muito melhor. Por quê? Porque Jesus habitava com os discípulos, andava com eles. Hoje, o Espírito Santo é Jesus habitando em nós. Você tem que compreender e se envolver mais. Por isso que nós temos que parar sempre, de vez em quando, e nos examinar. Estamos andando com o Espírito Santo? Porque se andamos, procuramos andar sempre na verdade. E quando tem alguma coisa na nossa vida que não está de acordo com a palavra, nós não nos sentimos bem com aquilo, porque não é direção de Deus. Veja o versículo final desse agora, Romanos capítulo 8. É o versículo 15, mas eu vou ler um pouquinho mais, tá bom? Isso. Ele diz assim, versículo 14, 8:14. Mas todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. O nosso versículo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também para que com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós somos filhos. Você não se sente bem fazendo algo que é contra a palavra de Deus. Você vai ver a segunda parte, por exemplo, filho de Deus, se ele mentir, não deve mentir. Mas não, se ele é filho de Deus, se ele nasceu de novo, se ele tem o Espírito Santo, ele não se sente bem, se incomoda. Já comeu alguma coisa que fez mal para você? Não é verdade? Aquilo pesa, quando aquilo não sair, aquilo não passar, meu irmãozinho, não dá. Você toma isso, toma aquilo, antiácido, não sei mais o que, né? Fora aquilo já provoca mesmo para colocar, não faz. Assim é o cristão. Se ele é dirigido pelo Espírito de Deus, se alguma coisa ele faz que não está de acordo com a palavra, ele não se sente bem, porque o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do direito. Ele não consegue, de maneira alguma. Se ele está assim, porque ele não tem comunhão, não é dizendo que ele não é de Deus, ele não está dando ouvidos ao Espírito Santo, ele não está tendo comunhão com o Espírito Santo, ele não entende, como o povo de Éfeso não entendia. Mas tem o Espírito Santo, nós nem ouvimos falar, o Espírito Santo nos dirige, igreja. Nós temos que verificar se realmente temos o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. É o que eu falei, você não consegue. Eu falei, falaram uma mentira, mas pensar numa pessoa que não deveria pensar, se você está com não, Jesus, você tem misericórdia, aquilo incomoda você. Se uma pessoa te fere, você fica sentido, ressentido, magoado, ferido mesmo, mas você não consegue ficar com aquilo, até você orar e desprender daquilo. Aquilo é uma prisão para você, é um peso para você. Nós precisamos, a igreja de Cristo precisa do Espírito Santo. Aí, só vou fazer resumo só. Todos eles do passado precisaram. Pode ter certeza, os reis precisavam. Saul recebeu, ele começou a profetizar: epa,
o Saul entre os profetas, porque tinha o Espírito de Deus, até que o Espírito Santo se retirou dele, porque ele não queria mais andar com a palavra, ele não tinha o batismo com o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo pela posição de rei, já que ele não quis andar com Deus, ele não tinha mais. Mas Davi, ele foi cheio com o Espírito Santo, foi tomado pelo Espírito Santo, vamos dizer, tomado pelo Espírito Santo, tanto que Davi matou um leão, matou um urso, porque tinha uma força descomunal, força de Deus nele, por isso que ele derrubou o gigante também. Você olha agora o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, sendo homem, você viu que quando ele saiu das águas, quem veio sobre ele? O Espírito Santo, em forma como uma pomba, né? Veio sobre ele, então uma coisa visível, que Deus deu uma visão, mas é isso que eu quero mostrar para você, ele precisou, os discípulos precisaram, você precisa. Se não tem, você pede o batismo com o Espírito Santo. Como é que você recebe o batismo? É só você orando, buscando a Deus. Às vezes a igreja faz imposição de mãos. Atos 8:15, rapidinho, deixa eu ver se confere aí. Isso. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Eles precisaram, nós precisamos, igreja, se envolva com o Espírito Santo, mantenha a comunhão. Poderia contar vários testemunhos, pessoas sozinhas em casa. O homem tem um livro de Gordon Lindsay, como recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí fala da pessoa se barbeando lá, o outro dirigindo o caminhão, louvando a Deus, adorando a Deus, e Deus está pronto, uma alegria vem para ser batizado com o Espírito Santo. O único requisito é ser de Jesus, porque não se coloca o vinho novo no odre velho. Se aceitou Jesus, você pede: Espírito Santo, vem, eu preciso, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Uma alegria toma conta do seu coração, palavras estranhas saíram na sua boca. Se você fala um idioma, é que você fale muito bem inglês, você pode orar em inglês, não é língua estranha para você. Mas tem pessoa que não fala nada e ela pode falar. Como eu já teve caso, uma vez uma senhora na igreja, estava polonesa, e ela perguntou: o missionário estudou polonês? Aí eu disse: que eu saiba, não, estudou russo. Eu disse: não, porque ele estava orando em coisa que é minha família, mas nem o missionário sabia, é uma variedade de língua que Deus dá. Já teve caso aqui, família indiana, eu estava orando sempre falando que Deus dá. Então Deus quer dar para você hoje. Busque, se envolva, porque você vai crescer na graça e você vai ser dirigido por Ele. Amém?